palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi anunciada. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vós odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. O Evangelho de hoje nos apresenta Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele no qual nós cremos e seguimos. Disse muito claramente e de várias maneiras que aqueles que o seguirem serão perseguidos. Atenção! Não que eles podem ser perseguidos, mas que o serão de certo. Eis algumas das suas palavras a tal propósito. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A perseguição e o sofrimento dos discípulos são tidos por Jesus como sinais premonitórios do fim. O testemunho de seu nome atrairia de tal forma a ira dos inimigos que estes lançariam mão de toda sorte de maldade contra os seguidores do Mestre. Sofrimento, perseguição, prisões, acusações na sinagoga, morte e ódio era o que lhes aguardava. Até mesmo a perseguição por parte dos próprios familiares. Tudo isso por causa da fidelidade ao Mestre Jesus. Era preciso, pois, avivar neles a chama da perseverança. Tarefa desafiadora. Não obstante isso, nos momentos mais difíceis, os discípulos receberiam a ajuda divina, de forma que não precisariam preparar a própria defesa. Receberiam também uma sabedoria tão sublime, capaz de levá-los a convencer seus adversários. Além da perseverança, os discípulos necessitarão de uma grande fé em Deus. Nem um só cabelo cairá de vossa cabeça.
garante Jesus ao grupo dos discípulos facilmente contamináveis pelo medo. A luta, afinal de contas, é do Mestre. Os discípulos são unicamente seus mediadores. O Pai os protege, preservando-os do mal, porque é o Senhor. Ninguém como Deus tem nas mãos a vida dos discípulos e, por conseguinte, tem o poder de livrá-los do mal. Os verdadeiros cristãos sempre foram perseguidos em qualquer época e lugar que tenham vivido. Algumas vezes a perseguição será mais forte, outras vezes menos forte. Mas a perseguição haverá sempre. Meu irmão, minha irmã, no meio das perseguições permanece firme na fé, não negando o Senhor, sabendo que, como disse o Senhor Jesus, com a vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Lembrai-vos destas palavras de Paulo, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E também destas, porque a nossa leve a momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Estas palavras são de grande consolação, pois fazem perceber como, após o sofrimento, a nós, cristãos, nos espera a glória, uma eterna glória, diante da qual os sofrimentos são coisa pouca. Certo, o sofrimento, justamente porque é o sofrimento, faz-nos sofrer de várias maneiras, mas, aliás, é justo que nós soframos, porque também Jesus Cristo sofreu muito por nós. Por que não haveríamos nós de sofrer por amor do seu nome? E além disso, as aflições cooperam para o nosso bem, porque, como diz Paulo, produzem em nós paciência. E a paciência cumpre perfeitamente a obra de Deus em nós. Portanto, não murmuremos contra Deus no meio das aflições, mas oremos encomendando as nossas almas ao fiel Criador, fazendo bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.